Olá, aluno! Nesta aula vamos tratar de uma importante contribuição feita para a lógica pelo matemático Frege no século XXI. Frege estudou uma forma de quantificar algumas expressões abertas, tornando-as fechadas, introduzindo operadores de quantificação nas expressões. Frege expandiu a lógica para proposições abertas, que incluíam termos como todos, alguns, nenhum, existe um, permitindo-lhe atribuir o valor lógico de falso ou verdadeiro para esse tipo de proposição. Frege definiu que as proposições que incluem termos como algum, existe um, todos e nenhum devem fazer referência a um conjunto, portanto, pode-se atribuir um valor lógico de falso ou verdadeiro para esse tipo de proposição quando ela faz referência a esse conjunto. Vamos conhecer o quantificador existencial, mostrado aqui nesta figura. Usa-se esse quantificador, representado por um E invertido, como mostrado na figura, quando se identifica pelo menos um elemento no conjunto que atende à afirmativa da proposição. Expressões da linguagem natural que tenham o mesmo sentido são consideradas como o operador existencial. No exemplo mostrado na figura, vejam os termos: alguns animais são mamíferos. Em relação ao conjunto dos animais, é o mesmo que dizer: existe pelo menos um animal que é mamífero. Pode-se então escrever de uma maneira mais formal, como mostrado aqui no fim da transparência. Existe X, tal que X é o animal mamífero. Outro exemplo da utilização do quantificador existencial está mostrado aqui na figura ao lado. Existem pessoas que são altas. Estamos falando do conjunto de seres humanos, pessoas. Então, pode-se escrever da mesma forma: existe pelo menos uma pessoa que é alta. E, de maneira mais formal, existe pelo menos um X, tal que X é humano, pertence ao conjunto dos humanos, e é alta. Veja a figura aqui no quadro laranja, ao lado. O tal que pode ser representado por um traço ou por dois pontos. Outro exemplo do quantificador existencial usando outros termos que indica um elemento do conjunto. Veja a frase: alguém foi à Lua. Tem embutido duas informações: que X é do conjunto dos humanos e que X já foi à Lua. Então poderíamos substituir esta frase por: existe pelo menos uma pessoa que foi à Lua. Ou, de maneira mais formal, existe X, tal que X é humano e X foi à Lua. Não há necessidade de se explicitar o conjunto do qual estamos falando. Veja na figura as expressões mostradas anteriormente, que ao colocarmos a proposição composta usando o quantificador, já se atribui a que conjunto se está referenciando. Poderia-se colocar um conjunto sobre o qual se faz a afirmação, mas nesse caso deve-se explicitar qual é o conjunto. Uma proposição simples ou composta deve obrigatoriamente receber o valor lógico de falso ou verdadeiro. A sentença aberta, também chamada de predicado, não tem valor lógico. Mas, ao acrescentarmos o quantificador, obtemos uma proposição, ou seja, se é capaz de se definir um valor falso ou verdadeiro. Veja a figura: X é um animal mamífero, é um predicado. Não sei atribuir o valor falso ou verdadeiro. Mas, ao colocar o operador existe X, agora se tem uma proposição e pode-se atribuir o valor falso ou verdadeiro.
As proposições compostas com o operador existencial foram mostradas nas figuras anteriores. O outro operador quantificador é o universal, trata de todo o conjunto e representa-se como um símbolo A mostrado aqui na figura em vermelho. É como se fosse um A de cabeça para baixo. Este quantificador, ao ser utilizado, indica que todos os elementos do conjunto, sem exceção, atendem à afirmativa. No exemplo, nesta figura, em azul, escrito em amarelo, estamos falando de que todos os animais são mamíferos, o que é uma proposição quantificada como falsa, se considerarmos o conjunto de todos os animais. Veja, se há um predicado e nós queremos nos referir a todo um conjunto, ou seja, queremos designar uma característica a todos os elementos do conjunto, usamos o quantificador para tudo, transformando esse predicado numa proposição. No exemplo, na figura, estamos dizendo que todos os seres humanos foram à Lua, o que é uma proposição falsa. Na segunda frase, disse que todos os animais são mortais, o que é uma afirmativa verdadeira. Na terceira afirmativa, disse todo ser humano é alto, que é uma afirmativa falsa. Deve-se prestar atenção a que conjunto se está referenciando, né? Se inclui todos os elementos, nós devemos usar o para todo. Se é apenas alguns elementos, eu faria com o operador quantificador existencial. Existe um caso particular do quantificador existencial que é pouco usado, mas pode aparecer em alguns concursos, que é o operador único existencial. Isso ocorre quando o existencial se refere a um único elemento. Neste caso, temos o operador existencial restrito, e que se representa como mostrado aqui na figura em vermelho. Aqui em vermelho, esse Ezinho invertido, com esse trazinho do lado. Vamos usar isso quando eu tenho apenas um elemento no conjunto, existe apenas um, e somente um. Quando a frase fala, existe um só, ou existe apenas um, ou existe um e somente um, ou existe somente um, Nesse caso, estou falando do operador existencial restrito. É um caso particular do existencial e segue todas as regras que nós já vimos para o operador existencial. Na realidade, é muito pouco usado. Nesta aula, aprendemos como transformar um predicado, que é uma sentença aberta, em uma proposição, usando os operadores quantificadores. Estes operadores sempre referem-se a um conjunto e, desta forma, pode-se atribuir o valor falso ou verdadeiro à afirmação. E assim encerramos esta aula. Leia o texto referente à aula e faça os exercícios para fixar este conteúdo. Até a próxima aula.